Olá, amigos do início de semana, nessa segunda-feira, falar do Campeonato Brasileiro, né, e de resultados, né, alguns resultados, a vitória do Inter diante do Flamengo, né, o Inter aproveitou e aproveitou muito bem, foi um bom jogo, o Flamengo não jogou mal, né, o São Paulo chegando agora, tentando mostrar um pouco do que ele quer dessa equipe do Flamengo, mas o Inter conseguiu fazer os gols, e os gols do segundo tempo. Né, o primeiro gol, né, o gol do Flamengo foi um belo gol, uma bela jogada do Gerson, né, fez um bom jogo o Gerson, fez um ótimo jogo o Gerson. Não, o Flamengo não jogou mal não, só que é um clássico, e o clássico você às vezes tem as chances de gol, tem que aproveitar. O Inter aproveitou, o Flamengo não. E o primeiro gol, uma bela jogada do Gerson, ele cobrindo o goleiro, né, um bate e rebate ali, ele cobre o goleiro, dá um chapéu no goleiro e faz que toca de primeiro, aí dá mais um toque, mata toda a defesa e coloca fazendo 1-0, um lindo gol. O Gerson jogou muito bem, o Gerson fez um bom jogo, precisava fazer um bom jogo, não veio o resultado. Aí o Mano mudou o jogo, o Maurício entra, e entra muito bem, né? O Maurício entra muito bem e faz o gol do empate, né? Uma jogada, ele tira do goleiro, fazendo 1-1. E quando todo mundo esperava um resultado empate nesse jogo, veio o gol, né? O gol da vitória, né? Um belo gol, uma cobertura, né? Cobrindo o goleiro do Flamengo, um belo gol do Maurício, inteligentemente, um bate-rebate. Teve uma reclamação do jogador do Flamengo, né, falando que o jogador tentou cavar um pênalti, poderia ter marcado e dar um amarelo. Eu não concordo não, eu acho que se ele segue a jogada, poderia até ter um choque com o zagueiro, o árbitro também não dá nada, mas o gol foi muito bonito, uma jogada, né, o Maurício inteligentemente viu o goleiro fora e toca, e aí acabou o jogo, né? Final de jogo, já nos acréscimos, fazendo 2-1, uma alegria de Mano e de toda a sua comissão técnica, e feliz. Eu acho que o Inter merecia até uma vitória como um jogo como esse para embalar, porque o Inter não vinha jogando mal. O Inter não vinha jogando mal, algumas pessoas criticando o Mano, né? Mas o Inter não vinha jogando mal, não fez um mau jogo contra o Flamengo, um jogo razoável, poderia acontecer um empate, poderia. O Flamengo poderia ter ganho, poderia também, mas futebol é bola dentro da rede, e o Inter aproveitou, está de parabéns, 2-1, e o São Paulo começar, né, o seu trabalho, né, porque tem que sim que começar a aparecer, mas é muito cedo, como falei, não dá para aparecer as coisas que a gente espera do São Paulo, aquele time intenso, mas ele vai aos poucos descobrindo esse time do Flamengo e fazendo o Flamengo voltar às vitórias. Então, boa sorte ao Flamengo no ano, né, com a chegada do São Paulo, que é um treinador bom treinador, todo mundo fala, um treinador sensacional, porque de uma hora para outra colocam ele lá em cima, depois colocam ele lá embaixo. A minha opinião que eu tenho é que ele é um bom treinador, né? Fez uma ótima campanha na seleção do Chile, depois não conseguiu se acertar mais, e está numa equipe que tem elenco, tem dinheiro para contratar jogadores, e a gente espera realmente chegar de São Paulo e muita coisa possa mudar no Flamengo. E o Inter, a tendência é uma subida de produção, né? Uma vitória na Libertadores, uma vitória no Campeonato Brasileiro, já veio do empate no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, na casa do Fortaleza, enfim. Então, continuar trabalhando. Eu acho que o Inter tem um bom time, tem um bom treinador e a tendência é um crescimento também da equipe do Internacional. Bom, amigos, agora falar a respeito do jogo do Vasco, né? O Vasco empatou de 2-2 contra o Palmeiras, essa equipe fortíssima do Palmeiras, mesmo com a entrada dos garotos, a saída de alguns jogadores importantes, mas como eu digo, a equipe do Palmeiras hoje, ela é o que é o seu treinador, o Abel, né? Muito intenso, né? Como eu falei, eu não gosto muito de algumas coisas que ele e a sua comissão técnica faz ali, né? Ali na beira do campo, que eles falam assim, que o juiz não deixa eles conversarem, não, eles não conversam, eles xingam, e merece sim levar cartão. Eu estou gostando muito da postura da CBF, tá? Alguns jogadores têm reclamado de tomar cartão, mas a culpa são dos jogadores e dos treinadores, ao longo dos anos, fazendo toda essa revolução dentro de campo. Tem prejudicado, sim, os jogadores e o treinador e sua comissão técnica. Então, se tiver que dar cartão, problema nenhum. Eu bato palma. Tem a maneira de se reclamar, né? E não abusiva, como tem sido. Então, o Palmeiras tem um grande time, tem um grande treinador, uma grande gestão que eu admiro muito, que é a Leila, né? Fez uma grande gestão por parte dela, com tranquilidade, sobriedade nas declarações, né? E o Vasco é um time que está em formação. O Vasco jogou, quero mandar um recado à torcida do Vasco, é o seguinte, o Vasco jogou um jogo com, se você perguntar ao torcedor brasileiro, as equipes consideradas favoritas para ganhar o título, pode ter certeza que o Vasco jogou com duas delas, né? O Atlético, o próprio
o Palmeiras, empatou uma e ganhou a outra. Ganhou o primeiro jogo fora de casa e empatou diante do Palmeiras. Eu vi algumas pessoas dando uma declaração falando assim, mas o Vasco tinha um gostinho da vitória. Não tem não. Não tem não. O Vasco não mereceu ganhar não. Porque meteu 2-0. Não mereceu ganhar. Poderia ter perdido o jogo sim, pela qualidade do Palmeiras. O Vasco foi bem no primeiro tempo, meteu 2-0, ok, isso é válido. Mas no segundo tempo não merecia não. O Palmeiras foi, empatou, sufocou o Vasco, foi para cima. Uma posse de bola muito maior, mas não é só posse de bola. É uma posse de bola com intensidade. Empatou o jogo e poderia ter ganho esse jogo do Vasco. Eu acho que o torcedor do Vasco não pode entrear, como se diz lá no Nordeste, na cabeça deles o que pensam alguns jornalistas. O Vasco é uma equipe em formação. Porque o nego dá uma porrada, depois elogia. Eu estou tranquilo em relação ao que eu falo a respeito do Vasco. O Vasco é uma equipe em transição, contratou jogadores, né? Tem que ter um pouco de paciência do seu torcedor. Eu dei uma declaração um dia até que mexeu nas redes, né? No programa Fanático, a gente conversando a respeito sobre o Fábio Azevedo, a respeito sobre o Vasco. Eu falei, o Vasco é um time que, se tiver bem, se embalar, pode chegar ao título. Por que eu acho? Porque o Vasco não tem jogo. O Vasco não tem jogo, o Vasco vai descansar. O Vasco vai jogar só o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu digo, até julho pode ter as contratações. Mas se até lá o Vasco estiver ali lutando, né, na beira ali para buscar esse título, acho que pode sim, não tem que pensar só em Libertadores não. A sua torcida é grande e o Vasco é muito grande. Agora, com o que se tem ainda, precisa melhorar mais, né? Precisa, a gente sabe, melhorar mais. Primeiro tempo fez um bom primeiro tempo, fez 1-0, depois 2-0, né? Então, eu acho que está no caminho certo, né? Eu acho que não merecia ganhar esse jogo, não merecia. O resultado do empate foi bom para o Vasco, foi bom para o Palmeiras e mostra a força que é o Palmeiras. E dentro de campo, às vezes, cansado, muitos jogos que vai fazer ainda, né? Jogo de quarta, domingo, né? E coloca a garotada dá conta do recado, enfim. Isso é o treinador, é a maneira do Vasco jogar. O Palmeiras, desculpa, tem uma maneira de jogar que poucos clubes no Brasil têm. Então, o seu treinador conhece os jogadores e exige dele. Então, parabéns ao Palmeiras. Fez um bom jogo, perdendo de 2-0 no Rio de Janeiro, empatou o jogo, poderia ter ganho. Mas isso, como eu falei, é a característica do seu treinador. Né? Eu vi uma reportagem essa semana que em 100 jogos o Palmeiras perdeu 5. Quem perde pouco, normalmente vai ganhar títulos. Então, por isso, tantos títulos que o Palmeiras tem conquistado e conquistado dentro de campo. Então, parabéns ao Palmeiras. E o Vasco, parabéns também, mas uma equipe ainda em evolução. O torcedor tem que ter um pouco de paciência. Bom, galera, agora falar a respeito do jogo São Paulo e América. Né? São Paulo ganhou de 3-0, jogo difícil. Para você ver, em alguns lugares, o melhor jogador em campo foi o goleiro do São Paulo, ganhando de 3-0, tá? Então você vê que o goleiro do São Paulo pegou muito, pegou mesmo. Quando estava 1-0, depois 2-0, pegou muito. O goleiro do São Paulo foi o melhor jogador em campo. Eu acho que Dorival tem muito a consertar, é muito cedo para se falar alguma coisa. Eu conheço o Dorival, trabalhei com ele no São Paulo, é um cara capacitado, mas é muito cedo para se cobrar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito desse time. Ele conhece o São Paulo, já trabalhou lá. Saída do Rogério, né? E vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que tem que esquecer. Eu acho que se mistura muito o ídolo como treinador. E como treinador, acho que ele foi um bom treinador dentro do que é o São Paulo, conhece muito bem lá. Mas houve um desgaste muito grande nos últimos meses, muito grande. Eu acho para mim também, até para o Rogério também, para ele, a melhor coisa foi a saída realmente do Rogério. Eu acho que ele é um ídolo lá dentro, talvez não, é o maior ídolo do São Paulo para mim, na minha concepção, por tudo que ele representa, mas não dá para misturar as coisas. O ambiente estava muito pesado, né? E eu vi com a saída dele algumas pessoas falando a respeito da direção de São Paulo, sobre o Rogério, mas muitas dessas pessoas queriam a cabeça do Rogério. O futebol é muito falso, é muito mentiroso, né? Muito mentiroso. Então, eu acho que o Rogério fez o trabalho, tem que sair de cabeça erguida, fez o que pôde, conhece bem o São Paulo, né? Um treinador campeoníssimo, ganhou no Fortaleza, ganhou no Flamengo. Então, é seguir sua vida, tem sua capacidade, tem sua metodologia de trabalho e tem que implementar em outro lugar. Não deu no São Paulo, vai dar em outro lugar. O ídolo é uma coisa, o treinador é outra. Então, acho que ele fez o máximo como ídolo, como jogador, e também fez o máximo como treinador. E às vezes as coisas não caminham como a gente pensa. E no jogo é aquilo. O São Paulo teve a chance, meteu para dentro, e o goleiro do São Paulo foi o melhor jogador em campo. E a gente tem que ver agora, dar tempo ao tempo, o que é que o Dorival vai fazer. Eu acho que é um treinador capacitado que pode, sim, com o tempo, dar
essa qualidade que todos esperam da equipe de São Paulo. São Paulo ainda precisa fazer algumas contratações, não tem dinheiro para contratar, se começa a falar em muitas coisas, né, de contratações, mas não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Tem um elenco, a gente sabe que a vida é muito curta, mas tem uma base boa. Então, Dorival conhece bem, pode fazer um grande trabalho. O América, né, a segunda derrota consecutiva, perto de São Paulo, já tinha perdido em casa, então isso não é bom, né? 2 derrotas, o último colocado está ali na rabeira, mas tem um bom treinador e tem um elenco muito bom. O elenco do América é muito bom e pode dar a volta por cima. Ainda está começando a temporada, o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que, se perguntar a todas as equipes se querem ganhar outros títulos ou se manter no Brasileiro, todo mundo quer se manter no Brasileiro, porque sabe que uma queda do Brasileiro pode arruinar todo um trabalho de uma equipe. Então, é muito cedo, mas o América tem que começar a abrir o olho a início de temporada, eu sei, mas 2 derrotas, mas tem condições de sair dessa situação por tudo que o Wagner Mancini conhece e a qualidade que tem esse tema, a gestão também do América é muito boa, né? E a vida segue, tanto para São Paulo como também para o América. Boa sorte aos dois. Fala, galera! Olha, e nessa segunda, vai lá, acessa, aposta, bota o dedizinho no bolso, porque tem jogo sim, tem um jogaço, tá? Bahia e Botafogo lá em Salvador, e vai lá e aposta e bota um dedizinho no bolso. Esporte da sorte, nosso amor. Valeu, galera. Fala, galera do canal do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Acabou o Campeonato Pernambucano, isso mesmo. Acabou com a melhor equipe, a equipe invicta, a equipe que conseguiu manter a melhor e a maior regularidade nos jogos, foi o Sport Clube do Recife. O Sport está de parabéns, seu treinador está de parabéns, o Anderson Moreira, em fazer com que o time do Sport jogasse e vem jogando para frente, coisa que nos últimos anos o Sport não estava conseguindo. O Sport estava sendo um time de contra-ataque, o Sport tinha perdido a sua essência, até o próprio torcedor vinha sentindo isso bastante, mas no ano 2023 não. O Anderson conseguiu aí fazer com que o time do Sport jogasse para frente, jogasse ofensivamente. Luciano Juba, o próprio Jorginho, que chegou na temporada 2023, o Edinho também, enfim, entre outros jogadores, o Cariús. Você vê hoje que o Sport ele consegue ser um time ofensivo, até mesmo jogando fora de casa, ele vem conseguindo aí ter êxito nas suas partidas. Vou comentar um pouquinho da partida entre Sport 2, Retrô 0. O Sport quase que toma um gol de um lateral, a bola estava nas mãos do Retrô, a bola alçada à área, acho que naquele momento o Giva ele faz a parede, o Sport dorme no ponto e o Alencar dá um baita de um chute, a bola explode na trave do goleiro Renan, sobra para o Fernandinho também chuta, e o Everton tira quase em cima da linha do gol. Aí o Sport começa a jogar, começa a ser um Sport para frente, começa a ditar o jogo, que coisa que o Sport gosta de fazer, na Ilha do Retiro, ao lado da sua torcida, que também compareceu. E o jogo estava muito mais seguro, o Retrô tentando as ações, o Sport também. E no primeiro gol do Sport, o Sport consegue uma roubada do Fabinho, em cima do Alencar. O Alencar até se joga na jogada, a bola fica entre os pés do Alencar, do garoto Alencar, que eu gosto muito, um garoto que teve personalidade, chamou a responsabilidade, por mais que teve o erro desse primeiro gol, mas um jogador que não se escondeu da partida em nenhum momento. Muitas das vezes você vê um garoto subindo e cometendo algum erro, ele se esconde, ele não, ele teve personalidade, tá de parabéns ao Alencar pela sua personalidade. Mas nesse lance faltou uma aproximação até do próprio zagueiro do Retrô ali para dar uma condição de passe para ele poder estourar essa bola, mas não. Ele ficou sem opção de passe. O Fabinho naquele momento rouba a bola, toca a bola para o Wagner Love, que ele tira a marcação, ele tira também do goleiro do Retrô, o Jean, e faz o primeiro gol. Aí o Retrô tem que sair para o tudo ou nada, né? O Retrô ainda tentou fazer algo diferente, ter uma transição de bola mais rápida, mas isso não conseguiu influenciar em gols, sendo que, antes de acabar o primeiro tempo, houve uma expulsão do Hadley pela equipe do Retrô, o VAR é acionado e naquele momento ele pisa mesmo sem querer. A questão do sem querer, quando a gente fala, também o sem querer também é para expulsão, o sem querer também machuca, e acabou machucando o Fabinho naquele momento. Ele pisa no tornozelo, entre a canela e o tornozelo do Fabinho. O juiz é chamado no VAR, ele vem algumas vezes, e quando ele volta, ele já tira o amarelo que ele tinha dado ao atleta do Retrô e aplica o vermelho. Nesse momento, houve
um momento de nervosismo pela equipe do Retrô, onde que, para mim, o seu treinador, o seu comandado, Dico Vôlei, poderia ter feito algo diferente, ter tranquilizado, mas não, ele inflamou ainda mais e acabou sendo expulso. Aí ele sai falando algumas besteiras ali, falando, pode entregar o título, que isso e aquilo outro. Acho que o Dico, ele tem que aprender a ter essa maturação, sabe? Ele como treinador, ele tem que ter inteligência, o discernimento de fazer isso nos momentos certos. Quer fazer isso? Faz lá embaixo, porque hoje está cheio de câmeras e ele foi pego naquele momento. O quarto árbitro chamou, falou, pode expulsar porque ele está falando aqui coisas, e ele sai falando. Ele caminha ali durante 70 metros falando algumas besteiras que com certeza o quarto árbitro e também o árbitro principal vão relatar na súmula, e vamos esperar o que vai acontecer com o Dico sobre a questão de punição. Aí o Sport vai para um segundo tempo mais confortável, o Sport começa a ditar o ritmo do jogo, trabalhar a bola para um lado, para o outro, sem pressa, mas o Sport perdeu um pouco dessa questão ofensiva, poderia ter sido um pouco mais ofensivo, até para fazer mais gols, mas não, o Sport começou a trabalhar a bola em uma roubada de bola da equipe do Retrô, o Edinho vai segurando o seu marcador, e em uma dessas jogadas, o que acontece? O jogador do Retrô, ele dá um chute no Everton, o Everton, quando se vira, vai falar com o atleta do Retrô, o juiz só vê esse momento e expulsa o Everton. O Everton poderia também ter utilizado a inteligência, é um garoto novo, também já passou também por vários jogos, então ele poderia ter usado a experiência, não aconteceu e é expulso. Aí iguala no número de jogadores na partida, aí sim o Retrô começa a ter mais volume de jogo do que a equipe do Sport. Um dos jogadores que me chamou muita atenção pela equipe do Retrô também foi o Fernandinho. Que partida do Fernandinho, jogou demais o Fernandinho, chamando a responsabilidade, chute de média a longa distância, encaixando passes, aí entra o Luizinho também, no decorrer da partida, para o tudo ou nada, o Retrô vai, e o Sport faz o seu segundo gol. O Gabriel Santos faz, chuta, nem cruzado, né? Chutou ao lado do Jean e faz o segundo gol do Sport. Aí o Retrô sim, vai para o tudo ou nada mesmo, tenta aquele último gás e no finalzinho o que acontece ali? Um possível pênalti para a equipe do Sport. Para mim, um erro do Luizinho naquele momento foi ter dobrado o joelho antes do toque, mas houve o toque. O juiz, eu acredito que viu ele dobrando o joelho e por isso que não deu o pênalti. Mas se ele não faz isso, para mim, poderia ter marcado o pênalti para a equipe do Retrô naquele momento. Vejo que o Sport conseguiu ter consistência no campeonato, conseguiu ter regularidade. O sistema defensivo do Sport encaixou com o Eduardo, o Thierry, também o Sabino, fizeram um excelente campeonato pernambucano. Tem o Juba também, o Jorginho, que nesses últimos 2 jogos não fez brilhantes partidas, mas conseguiu manter uma regularidade boa no decorrer do campeonato pernambucano. Se precisa mais desse atleta sim, porque o Sport já tem uma decisão contra o Curitiba agora nesta quarta-feira, depois tem Campeonato Série B e depois vem a final da Copa do Nordeste. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, site do Xerife aí, dá a moral aí, Lucas, ricardo-rocha3.com, vem-te embora, dá aquela moral. O Xerife é a melhor parte. Ó, esporte da sorte, meu amor. Aqui, ó, tudo muito rápido. Piscou, pagou, com apenas R$1 você começa a fazer esses apostas e ó, saques ilimitados. Então vem-te embora, esporte da sorte, meu amor. Piscou, pagou.